Pessoal, por que que essa teoria do óxido nítrico é uma teoria que eu encontrei afinidade? Primeiro, porque o óxido nítrico ele é produzido no corpo humano, no estômago e no intestino. Esses são os dois principais lugares que eu encontrei na internet. No estômago, pelas células conhecidas como bombas, que são células do estômago que produzem ácido clorídrico para a digestão. No intestino, e aí que vem o fato interessante, é uma célula inflamatória, ou seja, uma célula que justifica ah, os medicamentos que são anti-inflamatórios para a esclerose múltipla. As pessoas dizem assim, eu tomo um medicamento anti-inflamatório e eu diminuo a lesão na minha medula. Sim, você pode ter um efeito anti-inflamatório na sua lesão, mas o que perpetua esse efeito é o fato de que, tomando um anti-inflamatório, você diminui a produção do óxido nítrico, porque esse gás é produzido no intestino pelas células inflamatórias. É, esse gás ele tem diversas funções no corpo. Uma é, inclusive, melhorar essa condução neurológica. Ele tem alguns fatores positivos. É uma molécula que traz muito benefício, é uma molécula comum no corpo. Por isso que essa teoria, inclusive, ela é meio esquisita, né? Porque as pessoas sentem que quando você fala do óxido nítrico, você está falando de uma coisa boa para o corpo, porque ele tem inúmeras funções. Porém, uma molécula oxidativa em excesso, quando ela extrapola um mínimo, quando ela começa a ser jogada no organismo de forma muito grande, e quando você está exposto a algum oxidante ou o próprio óxido nítrico que é produzido pelos automóveis, etc., o que você acaba provocando no seu organismo? Um excesso, um estresse oxidativo, e aí o seu organismo começa a consumir outras substâncias. Isso acontece com diversas doenças, como eu expliquei, e essas outras substâncias, no caso da nossa doença, que é a esclerose múltipla, é a cobalamina, a vitamina B12. Só que aqui eu já faço um alerta, e muito sério. Não adianta, isso eu faço um alerta para os nutricionistas, médicos, etc. Eu não sou médico fazendo um alerta para eles. Estranho, né? Mas é verdade. Dentro dessa teoria, se eu tiver certo, a vitamina B12 receitada para um paciente de esclerose múltipla, sem cuidar da inflamação e da oxidação, ela aumenta o ciclo da doença. O que significa isso? Você entrega uma vitamina B12 para um paciente de esclerose múltipla, que inclusive, se vocês pesquisarem, vocês vão notar que é muito comum esses pacientes terem um nível baixo de B12. Porém, quando você entrega a B12, se você está oxidando a vitamina, ela vai ser oxidada em um curto período de tempo, ou pode até demorar mais, porque você disponibilizou mais dessa vitamina no corpo dessa pessoa, desse paciente. Porém, o que acontece? Quando você faz isso, você aumenta o ciclo oxidativo. Então, todo o resultado de uma oxidação, ela gera como se fosse moléculas resultantes, peróxido, nitritos, nitratos, enfim, o que isso gera? Isso cai na corrente sanguínea, isso volta para essa região intestinal onde há essa irritação produzindo óxido nítrico, e isso lesa lactobacilos do intestino. Eu posso citar um exemplo, é o Leishmani, Lactobacillus leishmani, que produz a vitamina B12. Então você vai ter deficiência dessa B12 quando você parar de receber, que é comum em paciente de esclerose múltipla. Então aí a gente já tem a teoria da inflamação, a teoria do intestino preso, porque o óxido nítrico prende o intestino, a teoria da inflamação, todos os medicamentos que são anti-inflamatórios, a teoria da vitamina D, que é uma redutora de óxido nítrico e é uma anti-inflamatória, aliás, é excelente. A teoria dos efeitos colaterais de medicamentos que são antioxidantes, mas não são anti-inflamatórios. Por que isso ocorre?
Porque quando você tem um medicamento que atua no processo de desoxidação, ou seja, ele é um antioxidante, ele gera esses peróxidos nitritos, nitratos e outras substâncias. Essas substâncias geram efeitos colaterais. Então, se você deixa a oxidação ocorrer, entra com um antioxidante, normalmente, nesses casos, você pode ter uma substância resultante que gera um efeito colateral, uma dor de cabeça, enfim, a gente já conhece bem esses medicamentos, os normais para esclerose. Só que eles são muito eficientes no processo de retirada dessa molécula oxidativa no corpo. A vitamina D, que os médicos têm outras explicações, na minha explicação, ela é uma redutora de óxido nítrico. Existe sim pesquisas disso na internet, tá? Eu estou fazendo um resumo breve para disponibilizar para vocês depois, com as perguntas e com mais tempo a gente coloca isso de uma forma mais organizada. Mas é assim, por que a vitamina D não tem um efeito colateral, a não ser os efeitos conhecidos da própria vitamina, que é problemas nos rins ou outros problemas numa superdosagem dessa vitamina, né? Mas aí não tem a ver com a esclerose. Mas por que a vitamina D, então, ela resolve sem efeito colateral? Porque ela atua na inflamação e diminui, é um redutor da produção do gás oxidante. Ela não espera o gás ser produzido para depois entrar como uma substância antioxidante. E isso eu faço um alerta. As pessoas normalmente utilizam antioxidantes dos mais diversos possíveis, mas nunca eles se atentam a qual substância está provocando a oxidação em excesso e o que resultado dessas substâncias estão sendo geradas. E por que eu faço essa observação grande? Porque essas substâncias geradas de resultados de reações químicas entre a molécula oxidante e o antioxidante geram substâncias que lesam lactobacilos no intestino. Então você aumenta o ciclo de irritação das doenças autoimunes. Isso é um alerta que eu faço para a comunidade médica que não está pesquisando isso adequadamente. Na esclerose múltipla, isso explica o ciclo da doença. Lesando o lactobacilo, você tem menos produção da vitamina B12, que é o que ocorre, e isso já é conhecido. Falta de vitamina B12, ou porque oxidou, ou porque deixou de produzir, lesa o sistema neurológico. E não adianta entregar vitamina B12 para o paciente, porque ele vai ter as mesmas lesões neurológicas que a anemia megaloblástica, que é a anemia por falta de B12, provoca. Então a esclerose nada mais é do que uma falta de B12, mesmo tendo B12. E isso explica a doença. Explica totalmente a doença e explica os medicamentos que estão sendo usados. A única coisa que não explica é por que as pessoas não acreditam nessa teoria. É porque poucos ainda insistem nessa teoria na internet, não são completas como o que eu estou explicando aqui, porque isso é uma montagem de várias teorias, mas é uma teoria muito boa e que as pessoas deveriam estar pesquisando e não estão. E o objetivo do vídeo é começar a detalhar essa teoria para a gente pesquisar em conjunto. A gente quem? Biólogos, nutricionistas, naturopatas e pessoas que trabalham com saúde humana, da própria biologia humana, da própria vida, da nossa vida, a vida interna, dos 400 tipos diferentes de micro-organismos que habitam na gente. Não da medicina tradicional, da medicina de tratamento, da medicina que compra de fora o que a gente tem aqui em abundância. Então é contra isso e ao mesmo tempo a favor dos pacientes é que eu pretendo estar discutindo isso com vocês. Quem tiver condição e for dessa área, entender o que eu falei, se tiver alguma dúvida, que eu consiga sanar buscando nos meus históricos, eu peço desculpas porque são históricos de quase 10 anos de pesquisas. Às vezes eu não vou encontrar, vou ter que pesquisar novamente. O que eu noto
é que muitas coisas que já foram pesquisadas desaparecem da internet ou entram em sites específicos de saúde humana. Por isso que eles são fechados agora com senha, né? Porque pesquisa está começando a ser uma coisa fechada para manter o monopólio tecnológico das informações, porque isso gera muito lucro para alguns países. Vocês já devem ter notado isso. Uma outra questão é que todo tratamento, nessa pesquisa mesmo que eu fiz, todo tratamento possível, reposição de lactobacilos específicos que são lesados por essas substâncias, esses lactobacilos sumiram do mercado e não tem para vender em lugar nenhum. A Anvisa proibiu e não tem uma explicação plausível para isso. Quem trabalha com nutrição tem muito contato com a Anvisa, sabe que tem muita coisa proibida que não deveria ser, estranhamente proibida. Então, esse é meu medo de começar a discutir essas coisas. Por que estão proibindo? Por que eu não posso falar para paciente, eu tenho que explicar para vocês que são da área da saúde, para não influenciar em tratamentos, para não prejudicar ninguém, porque meu objetivo não é prejudicar, é ajudar, é explicar uma teoria e ajudar. Como que eu faço isso? Como que a gente discute? Num fórum? Como que a gente faz? Eu preciso de gente que trabalhe com isso, que conheça esses assuntos que eu falei, que entenda o que eu quero dizer e que coloque isso na prática de uma forma simples, de uma forma simples, o químico explique as reações, indique as substâncias, a gente discuta a vitamina correta para repor, por exemplo. Você tem a cobalamina. Cobalamina é facilmente oxidada, mas a hidroxicobalamina, a cianocobalamina já não é. Por que não a gente pesquisar uma outra apresentação da mesma substância que a vitamina? Uma substância que tem menos sensibilidade a essa molécula oxidativa já ajudaria. Por que não orientar um paciente a não se aproximar de poluição ou de ambientes que tenha muito oxidante? Um exemplo, o vapor do cloro num banho, por exemplo, que prejudica tantos pacientes que eles falam que é água quente, de repente é o vapor do cloro que é um oxidante que está prejudicando. Mas esse tipo de discussão eu acho que é muito produtiva e que a gente não está tendo na comunidade científica. Eu não vejo, mesmo em fóruns, eu não vejo uma discussão muito boa a respeito disso. E eu fico à disposição, eu vou colocar meu e-mail na descrição do vídeo. Se alguém estiver vendo isso e achar que o vídeo precisa ser melhorado, por favor, se vocês entenderam e possuem facilidade para explicar isso, coloquem um vídeo novo, a gente discute em cima desse novo vídeo, mandem e-mails com alguma informação nova e a gente vai discutindo o assunto com mais seriedade. Eu agradeço quem me escutou até agora e vamos ver se a gente consegue andar um pouquinho com isso. Obrigado.